Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao estudo das criptógamas. Lembrando que as criptógamas são formadas por dois grupos de plantas. No caso, as briófitas, que são o primeiro grupo de plantas, que nós já estudamos anteriormente, e as pteridófitas, que são o segundo grupo de plantas que formam as criptógamas, e cujo estudo nós vamos iniciar agora. Então, pteridófitas são plantas traqueófitas. O que significa esse termo traqueófitas? São plantas que possuem vasos condutores de seiva, tanto seiva bruta quanto seiva elaborada. E a presença desses vasos condutores de seiva é uma novidade evolutiva do grupo das pteridófitas. O que significa essa expressão novidade evolutiva? É uma característica que não existia em um grupo anterior ou em grupos anteriores, passa a existir em um determinado grupo e permanece existindo nos grupos que evoluem após este grupo atual, ok? Esse grupo em questão, melhor dizendo, tá? Então, por que esses vasos condutores de seiva são uma novidade evolutiva de pteridófitas? Basicamente porque é uma característica que não existia no grupo das briófitas, passa a existir no grupo das pteridófitas e permanece existindo nos grupos que evoluíram após as pteridófitas. No caso, o grupo das gimnospermas e o grupo das angiospermas, que vão ser estudados mais adiante. Ok? Então, a presença desses vasos condutores de seiva traz algumas vantagens para as pteridófitas. Por quê? Como vocês viram anteriormente, as raízes das plantas extraem água e sais minerais do solo. Essa água e esses sais minerais formam a chamada seiva bruta. Então, a seiva bruta, formada por água e sais minerais, vai ser levada através de vasos condutores de seiva para as folhas, onde vai acontecer o processo de fotossíntese, ou seja, essa água e esses sais minerais que formam a seiva bruta vão ser utilizados como matéria-prima para a produção de compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos, essas moléculas orgânicas, vão formar a chamada seiva elaborada. Essa seiva elaborada, formada por essas moléculas orgânicas, vai ser transportada para todas as partes do corpo da planta, através também desses vasos condutores de seiva. Isso representa uma implicação muito importante para a planta. Por quê? Vamos ver aqui. Primeiro, porque aumenta a eficiência do transporte. Isso porque vai elevar a rapidez com que essas moléculas, essas substâncias vão sendo transportadas ao longo do corpo da planta. Ok? Tanto das raízes para as folhas, quanto das folhas para todas as partes do corpo. Além disso, vai formar tecidos resistentes, que vai permitir com que, agora sim, a partir do grupo das pteridófitas, graças aos vasos condutores de seiva, vão existir plantas de grande porte, porque esses vasos condutores de seiva ajudam na formação de tecidos mais rígidos, tecidos mais resistentes, que vão conferir uma maior sustentação para o corpo da planta. Além disso, é importante destacar que, embora sejam traqueófitas, as pteridófitas não possuem ainda sementes. Sementes, basicamente, são uma novidade evolutiva que vai aparecer apenas no grupo que vem a seguir, que evolui a seguir, que é o grupo das gimnospermas. Então, até o momento, nada de existir sementes nos vegetais do reino Plantae, ok? Então, pteridófitas são plantas sem sementes, ok? Agora, vocês vão conhecer duas palavras que vão passar a fazer parte do vocabulário de biologia de vocês, tá? Que são palavras que vocês vão ver com muita frequência a partir do estudo do grupo das pteridófitas, que é o xilema e o floema, ok? O xilema é o tipo de vaso condutor que transporta seiva bruta, ou seja, a água e os sais minerais das raízes até as folhas.
E o floema é o tipo de vaso condutor que vai transportar substâncias orgânicas das folhas para todas as partes do corpo da planta. Então, registrem aí essa informação. O xilema transporta seiva bruta, que é formada por água e sais minerais, e o floema transporta seiva elaborada, que é formada por moléculas orgânicas, produzidas na fotossíntese. Então, a partir de agora, nós já podemos ter plantas de porte elevado, porque, como visto antes, esses tecidos condutores de seiva proporcionam rigidez à planta através de tecidos mais fortes, mais resistentes, e assim nós podemos ter plantas de grande porte, ok? Esses vasos condutores de seiva representam também uma importante adaptação das plantas a ambientes terrestres, pois, como vocês vão ver, a partir do grupo das pteridófitas, as plantas se tornam cada vez menos dependentes de água para o seu ciclo de vida, para o seu ciclo vital. Então, nas pteridófitas, a botânica utiliza como referência para o estudo o grupo das Filicíneas. Esse grupo é formado pelas samambaias, apresentadas na ilustração à esquerda, e pelas avencas, que estão representadas no grupo da direita. Inclusive, é muito comum pessoas verem, por exemplo, avencas e pensarem em tratar-se de samambaias, mas são dois grupos de plantas diferentes, ok? E ambas integram o grupo das Filicíneas. É importante destacar que as pteridófitas apresentam características variáveis, do tipo, algumas delas são epífitas. O que são plantas epífitas? São plantas que crescem sobre o tronco de outras plantas. Como vocês podem ver nessa ilustração, nós temos uma planta do grupo das pteridófitas, uma epífita, crescendo sobre o tronco de uma árvore, tá? Podem ser plantas aquáticas e de pequeno porte, como aparece na segunda ilustração. E ainda plantas de grande porte, como vocês podem ver nessa terceira imagem do slide. Passando agora para a parte da morfologia. Como é que se organiza o grupo, aliás, o corpo dessas pteridófitas? Vamos lá. Então, aqui nós vamos perceber algumas diferenças entre o grupo das pteridófitas e o grupo das briófitas. Por quê? Lá nas briófitas, vocês viram que a fase duradoura era o gametófito, ou seja, era a fase que se prolongava, era a fase mais duradoura da planta, ok? Aqui nas pteridófitas vai acontecer o contrário. O grupo, aliás, desculpa, a fase duradoura vai ser a fase esporofítica, a fase de esporófito, que é diploide. O esporófito é mais complexo, mais desenvolvido do que o gametófito nas pteridófitas. Mas é importante destacar que, embora o gametófito seja mais reduzido e menos desenvolvido em comparação com o esporófito, ele é totalmente autônomo, ele é autossuficiente, ele é independente do esporófito. Lá nas briófitas, vocês viram também que essas plantas, esse grupo de plantas, não possuía raízes, caule e folhas verdadeiros. Em vez disso, existia o quê? No lugar das raízes, rizóides. No lugar do caule, cauloide. E no lugar das folhas, os folioides. Só que aqui nós vamos ter folhas, caule e raízes verdadeiras, ok? Sendo que essas folhas são divididas em folíolos. As folhas de pteridófitas são desenvolvidas e são divididas em folíolos. Folíolos são folhas muito pequenas, folhas minúsculas, ok? É importante destacar também que as plantas jovens de pteridófitas, elas se organizam em forma de báculo. O que é báculo? É o que vocês estão vendo nessa imagem. Nessa imagem nós temos uma planta se enrolando, se espiralando, adquirindo um aspecto de anel. Então essa organização morfológica é chamada de báculo, ok? No caso desse momento da vida das pteridófitas, a única estrutura visível do corpo da planta são as folhas,
Por quê? Porque o caule cresce o caule cresce de forma subterrânea. Ou seja, o caule tem um crescimento horizontal, mas não se projeta acima do solo. Esse caule vai crescer abaixo do solo sempre de forma horizontal, tá? Esse tipo de caule é chamado caule rizoma, é o caule de crescimento subterrâneo, ok? E aqui os esporângios. Vamos lembrar o que são esporângios. Esporângios são estruturas produtoras de esporos, ok? Esses esporângios estão organizados em minúsculas estruturas denominadas de soros. Então, aqui nós temos uma imagem apresentando algumas das características mais marcantes dessa organização morfológica das pteridófitas, ok? Primeiro, nós vamos ter, vou até aproximar um pouco para vocês verem melhor. Nós vamos ter esporângios organizados em soros. Observe esses pontinhos pretos que aparecem. São minúsculos, mas dá para vocês perceberem. Representam os soros, ok? Nós vamos ter uma folha grande se subdividindo em folhas minúsculas, chamadas de folíolos. Nós vamos ter o báculo também, que é aquela parte que se espiraliza, que fica enrolada, que adquire aquela forma de anel. E o caule do tipo rizoma, que é o caule que cresce abaixo do solo, o caule subterrâneo, de crescimento horizontal. E ainda raízes adventícias. Essas raízes adventícias, nós vamos estudar esse tipo de raízes e todos os outros tipos de raízes após a aula do quarto grupo de plantas, que será das angiospermas, ok? Então, o gametófito, assim como no caso das briófitas, ele é haploide, ele é N. E ele é chamado de prótalo, ok? É importante destacar que a maioria das samambaias é homotálica, o que significa dizer que a maioria das samambaias é homotálica. No caso, o prótalo das samambaias apresenta as duas estruturas produtoras de gametas, tanto a estrutura produtora de gameta do sexo masculino, que é o anterídeo, quanto a estrutura produtora de gametas do sexo feminino, que é o arquegônio. Então, a maioria das samambaias vai ser hermafrodita ou monóica, constituída, portanto, pelos dois sexos, pelas duas estruturas sexuais. Nessa imagem, nós temos os quatro grupos de plantas que nós vamos estudar em botânica, no ensino médio, ok? Então, nós temos o grupo das briófitas, que já foi estudado, o grupo das pteridófitas, que nós estamos vendo agora, e, posteriormente, vocês estudarão os grupos das gimnospermas e das angiospermas, ok? Então, vamos lá. Observem aqui essa informação importante. A redução do tamanho do gametófito em comparação com o esporófito representa uma adaptação à vida terrestre. Isso porque, como já foi dito antes, a partir do grupo das pteridófitas, as plantas se tornam cada vez menos dependentes da água para o seu ciclo vital. Ok? E ainda, nas plantas com sementes, o gametófito é ainda mais reduzido. O que significa isso? Significa que, à medida que nós vamos avançando das briófitas, passando pelas pteridófitas, gimnospermas, até chegar no grupo das angiospermas, o gametófito vai ficando gradativamente cada vez mais reduzido, tá? Cada vez menor e menos desenvolvido em comparação com o esporófito, ok? Falando agora da parte mais importante dessa aula, que é a parte da reprodução. Como é que vai acontecer a reprodução das plantas do grupo das pteridófitas? Então, na época da reprodução, os esporos, que são as células especiais envolvidas no processo reprodutivo, são produzidos por meiose dentro dos esporângios, no interior dos esporângios, ok? Muitas samambaias possuem uma camada de células na parte externa com o espessamento em formato de anel. O que é que acontece? O esporângio seca e, quando ele seca, libera esporos que caem no solo. Quando esses esporos caírem no solo, vão dar origem a quem? Ao prótalo. Quem é o prótalo mesmo que a gente acabou de ver? O prótalo é o gametófito, que vai possuir tanto o anterídeo, estrutura sexual masculina, reprodutora masculina, quanto
o arquegônio, estrutura reprodutora feminina, tá? Então, esses esporos dependem de condições ambientais específicas para germinarem, tá? Eles precisam estar em um substrato úmido. Uma vez que esses esporos se encontram em substrato úmido, em um meio úmido, através dos rizóides, eles vão se estabelecer nesse meio, ou seja, vão se fixar nesse meio e vão dar origem ao prótalo. Então aqui nós já temos o gametófito formado, que é o prótalo, tá? O que acontece? O anterídeo vai liberar os anterozoides multiflagelados. O que são anterozoides multiflagelados? São os gametas sexuais masculinos formados por vários flagelos. E qual vai ser a importância desses flagelos para os anterozoides? Esses flagelos vão nadar através da água até alcançarem o arquegônio. Isso na mesma planta lá, porque o prótalo ele possui tanto o arquegônio quanto o anterozoide. Então, os anterozoides produzidos no anterídeo vão ser liberados e vão nadar até alcançar o arquegônio da própria planta, do próprio prótalo, tá? Em seguida, uma vez que esses anterozoides multiflagelados alcançam o arquegônio, se deslocam até a oosfera, que é a célula sexual feminina, o gameta feminino, e assim acontece a fecundação, tá? Quando o anterozoide encontra a oosfera, esse anterozoide e essa oosfera vão se fundir para formar o zigoto, que é aquela célula única que representa o início da vida da nova planta. No livro de vocês tem uma imagem semelhante a essa que eu estou apresentando agora nesse slide, ok? Essa imagem é um resumo de como acontece o processo de reprodução das plantas pteridófitas, ok? Então, observem aqui, o esporângio, tá? Chama atenção para o esporângio. Tudo vai iniciar a partir daqui. Vamos iniciar essa observação a partir desse esporângio aqui, tá? Então, observe esse esporângio. O que vai acontecer? Quando esse esporângio secar, ele vai liberar os esporos, que são haploides. Esses esporos foram produzidos no interior desse esporângio por meiose, tá? Então, o esporângio se abre, libera esses esporos para o ambiente. Quando esses esporos encontram umidade em condição suficiente, eles vão germinar para formar o prótalo, que é o gametófito haploide. Haploide e homotálico, ou seja, possui tanto anterídeo quanto arquegônio. O que acontece? O anterídeo vai liberar o anterozoide, que vai nadar através da água até chegar ao arquegônio. Observem pela imagem, pela figura, tá? Até chegar ao arquegônio. Estamos aqui nesse ponto, certo? Quando o anterozoide atinge o arquegônio, ele nada até encontrar a osfera, que aqui está representada pela palavra óvulo. Óvulo e osfera, para nós, vão ser palavras sinônimas, ok? Então, o anterozoide encontrou o óvulo, encontrou a osfera, se funde para formar o zigoto, que representa o início da vida da nova plantinha, tá? Então, esse zigoto vai ser diploide. Por quê? Porque o anterozoide haploide se funde com a osfera haploide, N mais N dá 2N, e assim o zigoto diploide, ok? Esse zigoto diploide vai sofrer sucessivas mitoses até formar um esporófito jovem, tá? Observe aqui na figura, um esporófito jovem. Esse esporófito jovem vai continuar se desenvolvendo até formar esse esporófito maduro aqui, diploide. E aí reinicia todo o ciclo, porque nesse esporófito diploide vai existir o esporângio e dentro do esporângio se formam por meiose esses esporos. E assim o ciclo reinicia, ok? Pessoal, com essa apresentação, nós encerramos, tá, essa parte de criptógamas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar à disposição de vocês, tá? Um abraço, até a próxima.